Com a Saúde Não Se Brinca é um programa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. É com enorme gosto que hoje falamos sobre cancro na bexiga e com duas pessoas muito interessantes e importantes. Temos connosco o professor Mário Fontes e Sousa. O professor Mário Fontes e Sousa é médico oncologista há mais de uma década dentro da especialidade da oncologia, neste caso dentro da área do cancro na bexiga. E temos connosco também o Sr. Augusto Santos, que está aqui connosco como doente e como testemunho real daquilo que é o cancro na bexiga. Agradecer também às telas o apoio que também nos dá quando fazemos estes programas e dizer também que o cancro na bexiga revela alguns dados interessantes e importantes. 2.000 casos por ano, é um dos 10 mais comuns. A nível mundial são mais de 500.000 de casos diagnosticados, 610.000 casos diagnosticados, mais homens acima dos 55 anos, embora também haja em mulheres. Quase 2 milhões de pessoas vivem com a doença e nós sabemos que se o diagnóstico for cedo, há mais de 90% de sobrevivência. Começávamos aqui pelo Sr. Augusto Santos, e agradecer também a sua vinda aqui ao programa Com a Saúde Não Se Brinca. E a primeira pergunta é: como é que descobriu que algo não estava bem? Bom, a minha situação é algo sui generis, portanto não foi uma situação prolongada, foi uma coisa muito súbita. Eu, já agora só para perceberem como é que o contexto, eu tinha ido de férias a Cabo Verde com a minha mulher, tínhamos feito 50 anos de casados, e no decurso dessa viagem, e anteriormente estava tudo bem, nunca tive sintomas que normalmente é associado a este tipo de cancro, e pronto, e subitamente apareceu-me uma infecção urinária. Fui internado e nesse internamento foi diagnosticado que teria cancro na bexiga. Foi algo muito impactante, porque efetivamente eu todos os anos tinha ido à urologia, tinha feito exames, tirando esta situação própria da idade, que tinha problemas na próstata, era normalmente medicado, nunca tive esses sintomas que permitissem, digamos, adivinhar que teria qualquer coisa neste sentido. Nesse sentido, os sintomas. Professor Mário Fontes, e que sinais é que deveriam estar alerta para um processo destes de cancro na bexiga? Muito obrigado e deixo aqui na minha primeira intervenção agradecer a iniciativa. É sempre bom poder aqui comunicar e partilhar conhecimentos e experiências para que outras pessoas possam também estar alerta e aprenderem e também desmistificar um pouco, e neste sentido agradecer muito a colaboração aqui do Sr. Augusto, que no fundo vem partilhar o seu testemunho, que é tão importante para nós ouvir da voz de quem passa pela situação, que nada substitui, por mais informação que eu possa dar, nada consegue substituir aquilo que é a experiência realmente de quem vivencia esta situação. No que toca ao tumor da bexiga, é um tumor que pode ser muito silencioso. Nós não temos nenhum método de rastreio e, portanto, essencialmente, a maneira como ele é tratado só pode resultar de duas formas. Ou ele se manifesta, e a principal manifestação é o termo técnico hematúria, na prática é a perda de sangue na urina, que pode acontecer apenas um episódio, como pode acontecer várias vezes ao longo do tempo, depois vai depender muito de caso para caso, como pode ser detectado acidentalmente no curso de uma situação, como por exemplo num estudo de uma infecção urinária, de uma pedra no rim, enfim, de uma situação, um cálculo renal, o que seja, que por algum motivo identifica uma lesão a nível da bexiga. Portanto, essas são assim as principais situações, sendo que a manifestação da hematúria, da presença de sangue na urina, é efetivamente aquele sinal de alerta que as pessoas devem ficar atentas e que na realidade não devem desvalorizar, sobretudo se não tiverem mais nenhum tipo de sintomas associados, porque às vezes o que pode confundir é se surge, por exemplo, num contexto de infecção urinária em que já existe um ardor a urinar ou alguma dificuldade, etc., e às vezes pode-se confundir e atrasar o diagnóstico nesse sentido. Mas uma perda de sangue na urina nunca deve ser algo que deva ser desvalorizado e que fique por
si só. E daí acho que a primeira mensagem é, sempre que existir uma situação desse tipo, pedir ajuda e orientação nessa perspectiva. Professor, e sobretudo a partir de que idades é que deve ser este alerta do sangue da urina? Sempre? A regra geral, sempre, mas obviamente que no que toca ao tumor da bexiga há uma epidemiologia própria, portanto, à semelhança da grande maioria dos cancros, a idade é um fator importante e, portanto, nós estamos à espera que apareça principalmente em idades mais avançadas, nomeadamente a partir dos 55, 60 anos, o que não quer dizer que não possa aparecer mais cedo, mas aí há provavelmente outras causas que podem explicar isso e não seja o tumor da bexiga logo a primeira opção a vir à cabeça. Mas, sobretudo nessas idades. E depois, para além disso, é também preciso conhecer a pessoa como um todo. Nós sabemos que o tabagismo é o principal fator de risco e, portanto, se nós temos a junção de uma hematúria, sobretudo num homem que é fumador, deve acender logo as campainhas e logo o sinal de alerta neste sentido. Depois também algumas profissões, porque há alguma exposição profissional que também aumenta o risco. Quais, por Estamos exemplo? a falar, por exemplo, de pessoas que contactam com alguns químicos, nomeadamente pintores, cabeleireiras que trabalham com tintas, pessoas que trabalham em fábricas de impressão, porque realmente há algumas tintas que têm alguns compostos que podem ser inalados ou através da pele, que depois vão ser absorvidos pelo organismo e vão ficar na urina, vão banhar a urina, a bexiga, e fazendo com que este processo de inflamação crónico depois origine, então, após anos ou décadas mesmo, origina então aquilo que nós chamamos o cancro da bexiga. Isto é, pode ser um fumador ou um ex-fumador. Tal e qual, sim, até porque nós temos muitos casos de pessoas que começaram a fumar muito cedo na sua vida. E o que acontece é que o dano do ponto de vista genético fica para a vida, ou seja, esta cicatriz, digamos assim, porque se calhar muitas pessoas não têm noção, mas são poucas as células com as quais nós nascemos e que ficam connosco para o resto da vida. Tirando algumas exceções, a maior parte das nossas células do revestimento, como a pele, do interior do trato digestivo ou urinário, são todas substituídas ao longo da nossa vida. E isto implica que estas células passem a sua informação genética de umas células-mães para as células-filhas. E é nesta passagem que esta informação genética, quando tem uma alteração, depois é passada, Replicada é para a próxima. replicada. No início é apenas uma alteração genética, mas que ao longo da vida, com os diferentes danos do genoma que vai acontecendo de forma externa, como por exemplo o fumo do tabaco, a exposição a alguns fatores, mas até de forma interna, porque nós, à medida que envelhecemos, alguns desses mecanismos de proteção do genoma também vão ficando menos capazes. É como se o corpo tivesse memória e replicasse essa memória naquilo que é bom e naquilo que é mau. Tal e Não qual, é? sobretudo no aspecto do cancro, aquilo que é mau, não é? Porque o que acontece é que em alguma altura vai acontecendo um dano numa parte do genoma, um dano na outra parte. Esses danos vão sendo copiados para as células seguintes, até que chega a uma altura em que a conjunção daqueles danos é quase como o alinhamento dos planetas, Claro. que quando se dá aquela junção, desencadeia-se um processo de alteração da célula. E essa alteração significa que a célula adquire capacidades que outras células não têm. As nossas células normais, digamos Claro, assim, claro. do organismo não têm capacidade de sair do sítio onde estão para outros sítios do organismo. Mas quem não fuma, como por exemplo o caso do Sr. Augusto, Uhum. também pode ter um tumor na bexiga, um cancro na bexiga. Pode, sim. Na realidade, o poder pode sempre, mas do ponto de vista probabilístico, aquilo que nós vemos realmente é uma associação entre Muito grande. alguns fatores, como por exemplo o tabagismo, que é o principal, mas outros, e inclusive outros até microbiológicos, que não é muito conhecido, mas há um parasita que existe sobretudo em África e no Médio Oriente, que é o xistossoma, que pode causar uma infecção inicial ou até mesmo crónica, e esse processo inflamatório a nível da bexiga depois mais tarde dar origem a um tumor da bexiga. Portanto, realmente há aqui, este é um parasita que chega à bexiga por via ascendente, ou seja, entra pela via urinária e aloja-se na bexiga e causa essa infecção. Portanto, é realmente um tipo de tumor que tem múltiplos fatores de risco, não só um, mas às vezes é o somar de vários fatores, desde logo a idade, como também é importante, chega uma altura em que realmente depois se desenvolve. E, Sr. Augusto, como é que foi este processo do diagnóstico, até ao diagnóstico? O que é que precisou, o que é que sentiu? Eu, propriamente até ao diagnóstico, nunca tive nada que me
conforme o doutor estava a dizer, portanto, nunca tive sintomas de sangue na urina, nunca, pronto, para além daquelas dificuldades próprias da idade, por vezes em urinar, daí eu ter tomado também aquela medicação para a próstata, mas relacionado propriamente com a bexiga, nunca tive assim esses sintomas. Pronto, ao longo da minha vida recordo-me que tive para aí 2 infecções urinárias. Esta terceira é que foi aquela que permitiu diagnosticar que eu tinha o cancro na bexiga. Sentiu logo o alerta para ir fazer a avaliação? Foi de imediato, porque foi uma situação grave, foi uma infecção urinária grave, que originou logo o meu internamento. E logo nos exames que se fizeram, pronto, desculpe-me, doutor, a dizer, normalmente nós quando vamos com uma infecção urinária, qual é a primeira coisa? Pronto, toma um antibiótico, vá para casa, veja e tal. Não foi o meu caso, efetivamente fui atendido de uma maneira excepcional, fizeram logo exames, análise ao sangue, fizeram logo uma ecografia, depois mais tarde um ataque, e foi aí que detectaram que de facto eu tinha um tumor na bexiga. O que é que sentiu nesse dia? Bom, até me arrepia neste momento, mas foi uma coisa muito... Pronto, porque todos nós ouvimos sempre, um tumor, isto, aquilo, Claro. mas nunca, quando nos cabe a nós próprios, é uma coisa mesmo... Se me permite, é como o Asterix dizia, parece que foi o céu que me caiu em cima. Acredito. Foi uma coisa muito impactante, pronto, eu estava acompanhado de familiares e foi uma coisa que realmente... Caiu mesmo o teto em cima, acredito. Pronto, depois a partir daí fui excepcionalmente bem atendido nas unidades médicas hospitalares, foi tudo... E é importante ser acompanhado? É importante a É família, muito importante. os amigos? Olha, eu posso dar como testemunho, e o doutor sabe, fui sempre acompanhado tanto por familiares, parte da minha mulher, das minhas filhas, inclusivamente do meu genro, do meu irmão, sempre foram pessoas que me tiveram perto de mim, e é um facto muito curioso. Portanto, eu estive na guerra no ultramar, estive na Guiné, e ao fim de quase 50 anos organizámos um grupo onde confraternizamos, almoços, etc. Pronto, recordar alguma passagem da nossa juventude que não foi muito agradável, Claro. mas que é ali que se cria a verdadeira amizade. E nesse sentido, posso lhe dizer que uma série de amigos meus desse tempo sempre me contactaram, e houve excepcionalmente, que todos os dias, durante 9 meses, não houve um dia que deixasse de me ligar a mim ou aos meus familiares a perguntar por mim. Como é que está. Portanto, isso foi uma coisa extraordinária, senti um apoio e depois, pronto, da parte da equipa médica, da equipa de enfermagem. É bom, é muito importante. É muito Ajuda na importante. reabilitação. Senti-me, de facto, muito bem. É. E conforme eu já tinha falado com a doutora, um facto muito curioso, num dos dias em que eu tinha tratamento oncológico, fiz anos, e todo aquele pessoal de enfermagem fizeram-me uma festa muito bonita, muito carinhosa, foi muito agradável. Nunca me senti sozinho, digamos assim, nunca me foi permitido ir abaixo. Claro. E isso foi isso é de tão facto, importante. é muito importante. Professor, os aspectos emocionais também são importantes nesta questão também da reabilitação, não é? E esta envolvência, não só da família, dos amigos, até da própria equipa, não é? Sim. Dentro do processo do tratamento e da reabilitação. Claro que sim. Aqui o Sr. Augusto dá o seu testemunho, e com o qual eu posso verificar que assim foi, sempre esteve acompanhado, e acho que isso também demonstra aquilo a pessoa que é, não é? E aquilo a maneira como olham para ele, e a família reconhece realmente a pessoa importante que foi e que sempre me manifestaram como sendo alguém fundamental para eles, e portanto a nossa responsabilidade ainda fica mais acrescida sabendo toda esta envolvência. E esta expressão de que nunca foi permitido ir abaixo, acho que é especialmente relevante, porque tem aqui todos os ingredientes e toda a conjuntura para a pessoa poder ir abaixo.
não é? Claro, E realmente claro. há aqui um aspecto, porque, sobretudo quando as pessoas chegam à oncologia, e desde logo ir a uma consulta de oncologia tem logo um cunho especialmente complicado, mas quando as pessoas chegam até nós já passaram por uma série de fases. É a fase de o que é que se passa comigo, alguma coisa que não está bem, são as primeiras dúvidas iniciais, olha, encontramos uma alteração nos seus exames, vamos ter que fazer exames adicionais, algumas pessoas têm que fazer a biópsia, ou então alterações de análises, ou então alterações num ataque que podem, de alguma forma, condicionar aquilo, e portanto as pessoas ficam numa fase de grande vulnerabilidade Sim, e de grande confusão, porque é um sim, excesso de informação que sim, chega, sim. porque as pessoas estão a viver em tempo real aquilo que os próprios médicos, que a equipa médica, a equipa de profissionais de saúde também vai aprendendo em tempo real, que é, nós, à partida, antes do internamento do Sr. Augusto, ninguém sabia o que é que ia encontrar. Claro, E, entretanto, o facto é que depois, a partir claro, daí, claro, se desenrolou claro. aqui é quase uma história, não é? Que vem por passos, que se descobre isto, depois faz-se aquele passo e por aí fora, e experienciar isto em tempo real cria uma ansiedade enorme, Claro. porque à medida que se vai descobrindo estes pormenores, é sempre a questão que vem, então, e o que é que virá a seguir? E qual é a gravidade desta situação? E há uma fase em que simplesmente não há respostas para isso, porque ainda está dependente de uma série de exames. Uhum. Quando chega à fase de oncologia, nós tentamos fazer basicamente o resumo de tudo o que se Uhum. passou até à data e apresentar um plano, que esta é que é, digamos, a essência quando nós estamos perante É um plano de tratamentos e quase um plano de vida, não é? Porque a pessoa vai ter que depender, tal e porque os qual. tratamentos são cumpridos. Que tratamentos Sim. existem, Tal e professor? qual. Existem vários tipos de tratamentos, depende da situação, até porque o cancro da bexiga tem várias expressões que nós podemos classificar em termos práticos, dos tumores superficiais até os tumores que são músculo-invasivos. Uhum. Os tumores superficiais são os mais frequentes e que são aqueles que são tratados com terapêuticas intravesicais. Portanto, é feita uma reseção cirúrgica endoscópica e depois é administrado Consegue terapêuticas... descomplicar essa Sim, palavra? intravesical significa terapêutica que é colocada dentro da bexiga. Normalmente exige Uhum. que se faça uma algaliação e a introdução, aquilo que é o mais típico é a BCG, que é a vacina da tuberculose, cria uma situação de inflamação que estimula as células de defesa do organismo para combater os tumores. Uhum. E esses tumores não atingem a camada muscular e, portanto, têm o melhor prognóstico, são os mais frequentes. Mas têm um problema associado, que é a tendência para a recidiva. E, Uhum. portanto, aquilo que acontece é que ao longo do tempo pode acontecer mais episódios desse tipo de tumores, sendo que depois entramos aqui na outra fase, que é quando o tumor atinge a camada muscular. E há situações em que logo o primeiro diagnóstico, o tumor já atinge a camada muscular. E à data de hoje, quando isso acontece, são os tumores chamados T2, significa que a bexiga, aquilo que é o gold standard à data de hoje, que é a melhor terapêutica que podemos oferecer ao doente para atingir uma situação de cura, é a remoção da bexiga. Aquilo que depois acontece é que, se existir condições clínicas do doente, de fazer quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da operação, fazer a quimioterapia, porque tem um benefício em termos de sobrevivência a longo prazo. E a pessoa pode viver sem bexiga? Pode, a bexiga é considerado um órgão não essencial à nossa vida, no entanto, não significa que isso não acarrete também impacto em termos de qualidade de vida. No entanto, à data de hoje, as terapêuticas que nós temos são muito boas, inclusive nesta fase de quimioterapia até já há evidência atual que se pode acrescentar imunoterapia, é algo muito recente, do ano passado, e que significa que as taxas de respostas completas são muito altas, ou seja, eliminar completamente o tumor. E isso abre a porta para que no futuro nós até possamos pensar em estratégias de, se calhar, não é necessário remover a bexiga e deixar a bexiga no seu sítio. Isso à data de hoje ainda não é possível, mas certamente é para aqui que nós caminhamos. Claro. Porque há semelhança de outras áreas, de outros órgãos onde aparecem tumores e que nós tentamos preservar o órgão para tentar ter o controle máximo da doença, mas também permitir qualidade de vida. É, qualidade de vida. E mesmo sem bexiga, e voltando aqui ao Sr. Augusto, que nos falou sobre isso, como é que é viver? Como é que é em termos de gestão? É assim,
digamos que os primeiros momentos, não é, são algo preocupantes e trazem-nos muitas dúvidas. No entanto, fui muito bem acompanhado também nessa parte e, de facto, eu hoje em dia faço toda a minha vida, não digo normal, mas quase normal, sem problemas. Pois, pois. Há ainda algumas situações, pronto, como por exemplo, eu gosto imenso de ir à praia, ainda não me atrevi a ir à praia, mas já fui à piscina, mas faço a minha vida perfeitamente normal, vou às compras, Claro, pronto, claro, tudo com claro. algum cuidado, com alguma preocupação inerente a esta situação, mas sem problemas de maior. O que é que mais me custa? Sim, passar às vezes as noites sempre na mesma posição, tenho que procurar, tenho que ter muito cuidado, mas é algo que se ultrapassa perfeitamente. Ao fim de algum tempo, a Claro. pessoa Isso já é, adquiriu a experiência necessária isso é uma para excelente ultrapassar mensagem. isso. Isso Sim, é uma sim. excelente mensagem. Há alguma preparação da pessoa doente para este processo? E é uma preparação multidisciplinar. Aqui atualmente nós estamos a falar da realidade de viver com uma urostomia, portanto, essencialmente que é um saco coletor da urina que fica colocado na Uhum. pele e que vai sendo esvaziado ao longo do tempo, porque obviamente visualmente permite isso. Um, Esta é uma alteração de imagem, é uma alteração funcional, é uma alteração que também exige um conhecimento de como é que se manuseiam estas, porque isto tem uma série de implicações, portanto tem aqui uma série de necessidades de material, inclusivamente, e portanto é começar um novo capítulo de vida, não é? E por isso há efetivamente aqui uma necessidade não só médica, mas também de enfermagem, existem inclusivamente consultas de urostomia, ou de ostomias em geral, Ostomia, sim. porque esta realidade também existe noutro tipo de situações. Se calhar a mais frequente que as pessoas associam é o tumor do reto, Uhum. ou mesmo até do tumor do cólon, em certos casos, em que as pessoas têm que viver com uma colostomia, portanto, no fundo, um saco, só que em vez de urina será para recolher as fezes, e, portanto, no fundo, é esta adaptação a esta vida. Isto, do ponto de vista funcional, tem estas limitações, não é? Porque as pessoas podem ter que viver com situações acidentais, às vezes acontece, o desconhecimento, às vezes estarem, por exemplo, numa situação de exposição, estão na praia ou numa piscina e as pessoas a olharem, portanto há sempre um lado de Uhum. curiosidade, um lado de estranheza de que Também é situação é que importante é. falar sobre isto para também tirar o estigma, não é? Porque é uma situação Completamente, de é vida. Claro, desmistificar, claro que sim. E essa é a Se posição do se Sr. é-me Augusto. permitido, não Claro, sinto preocupação nenhuma, claro. nem na parte estética, eu sinto-me perfeitamente à vontade, não... Pronto, é aquilo que o professor estava a dizer, é necessário realmente ter muitos cuidados higiênicos e diariamente sempre tentar com que não haja qualquer problema. Fora isso, é uma vida... Que bom, Eu que vou a um interessante. restaurante, já fui ao futebol, não tenho problema nenhum. Claro, claro. Pronto, é sempre um bocado limitativo, porque estamos sempre preocupados, não vá alguém. Essa situação que o professor estava a dizer, de às vezes pode acontecer um percalço, já me aconteceu. Sim, Felizmente aconteceu-me claro. em casa. Isto porquê? Porque eu estava distraído, pronto, dei aqui um movimento mais brusco, mas resolvi-o só. Pronto, por exemplo, eu hoje vim, trago a minha maletazinha, se houver alguma situação, sem qualquer Está sempre problema, Claro, precavido. claro, estou claro. Está sempre sempre precavido. Que precavido bom. E e faz a sua vida normal e aumenta a sim, sua sim. qualidade de vida. Sou É eu isso. sempre que trato de mim próprio, Claro. por exemplo, pronto, a minha mulher às vezes auxilia, olha, dá-me isto, dá-me aquilo, mas eu trato Claro. do estômago normalmente, Claro, sem claro. qualquer A família problema. também pode aprender, não é? A Claro, família claro, também sim, pode sim, sim, aprender. sim, sim. Também Ela convém. acompanha sempre, mas Claro. olha, eu não tenho preocupação nenhuma em casa, com os meus netos, com a família. Às vezes estou distraído, até já estou em tronco nu, e já estão. Giro. As Claro, pessoas claro. habituam-se, as Sem dúvida. pessoas acompanham. Sem dúvida, sem dúvida. Os meus netos perguntam-me curiosamente: ai, avô, como é que é isto? Como é que é aquilo? Olha, foi assim, retiraram um pedaço do intestino, fizeram ligação aos urtérios. E eu, ai, pá, que giro, engraçado. Até para Isso, explicar, não até é? para Que é tão explicar. importante. E eles estão perfeitamente, e a família está perfeitamente Que à giro. vontade. Interessante. E, professor, há novas abordagens no futuro? O que é que a investigação tem sido até agora sobre o cancro da bexiga? O que é que se avizinha sobre isto? Olha, e essa pergunta dá pano para mangas, mas desde logo assim, resumindo, desde logo a questão do diagnóstico, porque cada vez mais nós temos aqui esta acessibilidade de, através da urina,
conseguir colher uma amostra e eventualmente detectar através de células ou até material genético, conseguir detectar tumores mais pequenos mais cedo. Essa é uma grande tendência no fundo, desta medicina mais molecular, de conseguir, da parte do diagnóstico, tem havido muita inovação nesse sentido. Depois da parte da abordagem da doença inicial, em que cada vez mais se está a mudar o raciocínio, o paradigma de como as terapêuticas têm vindo a ser cada vez melhores, nomeadamente com a introdução da imunoterapia nestes casos. Será que nós um dia poderemos conservar a bexiga? Mas depois entram aí outros problemas em linha de conta, que é como é que nós avaliamos se a doença respondeu ou não, como é que nós fazemos essa monitorização, porque à data faz-se a cirurgia e tem-se acesso ao material e consegue-se ver do ponto de vista celular, através da anatomia patológica, conseguimos detectar e perceber se o tumor respondeu completamente ou não. Agora, se a bexiga fica lá, nós estamos mais limitados em como é que nós fazemos a monitorização e sabemos efetivamente se o tumor respondeu completamente ou se ainda tem lá alguns resquícios de células que possam um dia vir a trazer problemas. E aqui liga-se com o primeiro tema, que é utilizar ferramentas de monitorização tal como nós utilizaríamos para diagnóstico. E por último, temos a parte do tratamento sistémico, que surge para situações em que são inoperáveis ou tumores avançados ou até metastáticos, em que não é possível metastáticos significa que ele já invadiu outras partes do corpo. Tal e qual, e portanto aí uma cirurgia não resolvia, ou só resolvia uma parte do problema, mas a parte mais prejudicial, digamos assim, são efetivamente as células que estão fora da bexiga e que são essas que podem causar danos nos sítios onde elas estão, e isso obriga a fazer tratamento para o resto da vida. Estamos a falar de terapêutica sistémica, ou seja, quimioterapia, imunoterapia, anticorpos associados à quimioterapia, digamos a última geração de medicação que surgiu. Pode explicar um pouco o que é isto da imunoterapia? Fala-se muito nisso? Sim, então a imunoterapia é uma classe de medicamentos cujo princípio foi inclusivamente um prémio Nobel aqui há uns anos. Basicamente descobriu-se que havia um mecanismo de camuflagem das células oncológicas em relação ao sistema imunitário. Portanto, elas vivem no organismo escondidas do sistema imunitário porque há uns mecanismos de camuflagem, de proteção. E o que acontece é que estes medicamentos removem esses mecanismos de proteção e, portanto, aquelas células que estavam escondidas passam a estar visíveis ao sistema imunitário, e o sistema imunitário, então, se funcionar e se reconhecer as células tumorais, porque a imunoterapia também não funciona sozinha e por si só, portanto precisa aqui da colaboração do sistema imunitário, e se o sistema imunitário colaborar connosco o suficiente, identifica as células tumorais e consegue eliminar essas células tumorais. E pode atuar sozinha, como pode atuar inclusivamente associada à quimioterapia, aos ADCs e outras terapêuticas. São ADCs? Os ADCs são anticorpos conjugados à quimioterapia. Portanto, essencialmente é uma inovação terapêutica. Em vez da quimioterapia clássica, que é administrada na veia e que percorre o corpo todo com as toxicidades que o Sr. Augusto também conhece, passou por essa experiência, é uma forma de dar a quimioterapia mais localizada, mais dirigida. Há uma ligação entre um anticorpo e um alvo. Esse alvo depende de qual é que é o ADC que nós estamos a falar. Está ligado a uma carga de quimioterapia, que nós chamamos o payload, e quando há uma ligação do anticorpo ao seu destinatário, ele injeta e liberta a quimioterapia. É muito direcionado. Muito direcionado. Não deixa de ser quimioterapia, mas aqui o intuito é reduzir a toxicidade e fazendo com que seja mais dirigido ao sítio onde nós queremos que ele atinja. Que interessante. Uma excelente explicação. Obrigadíssima. E agora, para terminar, pedia ao Sr. Augusto que nos deixasse aqui uma ideia, um sentimento, uma frase que também possa ajudar outras pessoas também neste processo. Essencialmente é assim, acreditar sempre. Eu não sou uma pessoa religiosa, sou agnóstico, respeito todas as religiões, mas é preciso ter fé. Nesse caso, fé, esperança e acreditar principalmente nas pessoas que nos rodeiam, na equipa médica, e nunca desistir. Nunca desistir. Eu tenho sempre uma frase assim: caramba, eu fui à guerra e voltei. Consegui voltar ileso. E agora vou ser derrubado por um bicho. É verdade. Pelo cancro. Não pode ser. Interessante. E é sempre em frente,
com muita força, muita vontade, e isso permite realmente. Por último, só queria agradecer ao professor Mário, por tudo o que ele conseguiu fazer e a sua equipa, porque foi de facto foi o que me permitiu ultrapassar rapidamente todas estas situações. Muito bem. Muito obrigado. Resumindo, 3 palavras: fé, Fé ciência e e esperança. esperança, sim, sim, sim. São boas palavras. Nunca Obrigadíssima. desistir, nunca desistir. Obrigadíssima. Professor Mário Fontes, também pedia-lhe também uma reflexão final sobre... E queria naturalmente agradecer, mas não só em nome pessoal, mas também em nome da equipa, que realmente o Sr. Augusto tem estas características, por onde passa e com quem contacta, deixa uma marca e não deixa ninguém indiferente. Isto é uma característica que desde sempre nós reconhecemos, e realmente a nossa equipa tem a maior estima pelo Sr. Augusto, e neste caso aqui também deixar o meu agradecimento pessoal pela sua coragem, pelo seu testemunho, de conseguir partilhar e dizer aquilo que mais vai no seu íntimo, sabendo que passou por um processo tão difícil, e que realmente não podia deixar de agradecer e reconhecer aqui também a sua amabilidade da sua partilha, no fundo. Agradeço imenso, professor. E para os outros que ainda não estão doentes, Certo. aqueles que vão estar doentes, qual é o seu conselho Sim, como médico oncologista? relativamente aqui a algumas mensagens finais, há um aspecto muito importante, que é não desvalorizar a perda de sangue na urina, a hematúria, por mais inocente que possa parecer, não deixar passar e esclarecer sempre, seja com o médico de família, seja com o urologista, seja com o médico que a pessoa tem mais contacto, mesmo que não venha a ser nada, é sempre melhor confirmar, e especialmente em situações, homens já a partir dos 50, 55 anos, a situação ainda deve ser ainda mais valorizada, sabendo que o tabagismo é o principal fator, ainda por cima modificável, portanto é uma opção que as pessoas têm na vida, estão sempre a tempo, porque este dano que acontece no DNA pode ser maior ou menor, e portanto se as pessoas tiverem a capacidade de conseguir deixar de fumar, que eu reconheço que não é fácil, mas se conseguirem, e nós estamos sempre disponíveis para ajudar, profissionais de saúde em geral, que estão a partir desse momento a conseguir ganhar tempo, porque aí é mais difícil que o cancro se desenvolva do que estarem continuamente a fumar, aí estão a somar dano em cima de dano, e portanto estão sempre a tempo de desistir, e realmente aqui é um etudo principal. Dr. Mário Fontes, de facto é não descurar sangue na urina, sobretudo a partir dos 50 a 55 anos, sendo homens, alerta, ir ao médico, mesmo que seja um médico de família, começar o processo. E, de facto, estas novas terapêuticas também que podem surgir também são importantes, mas, sobretudo, esta questão da consciência em relação à doença que existe, sobretudo também esta associação entre o tabaco e o cancro na bexiga, que é essencial, e por isso é preferível quem fuma deixar de fumar, evidentemente, ou pelo menos fazer um esforço para reduzir. O corpo tem memória, como disse, e esta memória pode-se propagar, e por isso também nós temos que cuidar do nosso corpo. Isto também é Literacia em Saúde, e em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, agradecer imenso o vosso contributo, foi muito importante, muito interessante, muito esclarecedor também, e sobretudo aqui com muita esperança e com muita ciência também envolvida. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, terminamos a nossa entrevista, agradecer também o apoio também das telas, que nós estamos com este programa também, e até à próxima. Muito obrigada.